boa noite a todos. Queria levar um pensamento até Jesus, rogar aos benfeitores amigos que possam cair sobre nós, nessa noite abençoada, uma chuva de bênção, que assim seja. Nós vamos abordar aqui o tema de assistência espiritual, e embora eu vá falar muito sobre a casa espírita, né, porque nós estamos dentro de uma casa espírita, mas é importante deixar bem claro que toda casa de oração, toda casa que prega o bem e que propaga o autoconhecimento e a melhora íntima de cada um, também tem a sua assistência espiritual. Então não é uma coisa apenas de nós espíritas. Toda casa de oração tem. Isso na católica, na evangélica, na umbanda e até mesmo, por exemplo, no budismo, que sequer é uma religião cristã. Tá bom? Qual que é o objetivo dessa palestra, desse bate-papo? Na verdade, eu considero um bate-papo, né? Que, primeiro, para a gente poder demonstrar a contribuição desses benfeitores espirituais, né? No reequilíbrio, tanto físico, quanto emocional e espiritual aqui de nós, encarnados e desencarnados. Porque é sempre bom lembrá-los que, embora nós estamos aqui, não sei quantos mais ou menos tem aqui, uns 50 pessoas encarnadas, tenha muito mais pessoas desencarnadas aqui presentes. E eles também vêm buscar o socorro, assim como vocês, tá bom? Também elucidar como funciona uma assistência espiritual. Eu vou abordar 2 temas aqui, que é a palestra pública, que na minha opinião é a mais importante dentro de uma casa espírita, e o passe espiritual. E entender a importância de vocês, né, enquanto assistidos, se prepararem para receber essa assistência espiritual. Tá bom? Qual que é o conceito da assistência espiritual? Então, é um trabalho realizado pelos benfeitores, ou seja, dos espíritos de luz, né, auxiliares de Jesus que estão aqui presentes, que vai utilizar nós, médios, né, trabalhadores da casa, para atuar no socorro de vocês, da assistência das pessoas que nos procuram, tá? E como, reiterando novamente, não só dos encarnados, como dos desencarnados também. E como se processa, então, a assistência espiritual? Então, como eu falei, tem que ter um espírito, né? Um espírito elevado, né? Esclarecido, que vem das esferas superiores. Tem que ter um médium. Eu aí coloquei o Divaldo Pereira Franco na imagem, mas para ser médium não precisa ser do patamar de Divaldo Pereira Franco, basta ser uma pessoa comprometida com o bem, que procure estudar, porque o estudo traz a gente a nossa consciência, a nossa responsabilidade, e nos dá também, nos incentiva a buscar o autoconhecimento e a reforma íntima, e a intenção e a boa vontade, e aí que é presente nos médios. E aí agora eu direcionando principalmente aos trabalhadores desta casa, né, ou de repente na assistência tem trabalhadores de outras casas também, eu não sei, não conheço todo mundo, que é a importância da moralização de nós médios. Quanto mais nós moralizarmos, melhor nós servimos essa causa do bem, porque facilita o trabalho dos benfeitores amigos, tá? Que estão conosco trabalhando, por exemplo, nesta noite e nos demais trabalhos que ocorrem aqui nesta casa, tá bom? E para que a assistência espiritual ocorra com êxito, nós temos que ter 3 pontos importantes. Primeiro, a preparação de ambiente. Essa preparação de ambiente, ela é feita pelos espíritos benfeitores que trabalham na casa. A preparação dos médios, ou seja, nós, trabalhadores desta seara, e a preparação dos assistidos, tá? Depois eu vou abordar cada tema. A preparação de ambiente, gente, ela às vezes, numa sessão espírita, ela acaba sendo até muito complexa. Nós aqui, trabalhadores, costumamos chegar aí, sei lá, umas 2 horas antes do trabalho, mais ou menos isso, né, Tânia? 2 horas antes. Mas os benfeitores amigos, gente, eles chegam muito antes da gente, para preparar esse ambiente, né? Então, não é como a gente que chega do trabalho, correndo. Não, eles chegam bem antes para poder preparar esse ambiente. Tem toda uma preparação. Quem já leu aqui os livros mensageiros? Alguém já leu? Não? Já leram?
O livro Mensageiros é do mesmo autor do Nosso Lar, que é o espírito chamado André Luiz, que foi psicografado pelo Chico Xavier, tá bom? Nesse livro, Os Mensageiros, no capítulo 43, André Luiz, ele fala o seguinte, que numa sessão espírita, né, ele foi até um centro espírita, né, nesse capítulo, ele narra que ele foi até um centro espírita aqui na Terra, e ele viu que os benfeitores, eles faziam uma divisão entre os espíritos desencarnados por faixa vibratória, né? Então ele isolava esses espíritos por questão de faixa vibratória, para que eles não atrapalhassem o trabalho. E também é isolado todo o ambiente em volta do centro espírita, tá? Então, assim, nas esquinas se coloca-se cordões fluídicos também para poder evitar ataques espirituais, né? Que espíritos zombeteiros ou que queira, né, causar algum tumulto aqui na sessão, adentre a casa. Então, também existe essa proteção, tá bom? E além de preparar o ambiente, eles chegam até a magnetizar a atmosfera, né? Então, se tiver uma atmosfera um pouco mais pesada, mais densa, eles magnetizam para que a atmosfera fique mais leve, mais salutar às pessoas que estão adentrando, tá? Tanto para os desencarnados quanto para os encarnados, tá bom? E nos auxilia na preparação de nós médios, tá bom? Por isso que, eu não sei se vocês sabem, mas se não sabia, eu vou citar, que nenhum trabalhador desta casa já chega na rua e vai trabalhar. Não acontece isso. Ele precisa parar um momento, ler um trecho do Evangelho, né? Meditar um pouco, se conectar com a espiritualidade, se conectar com esse Criador, com esse divino, né? Que vocês possam chamar o nome que quiser, Deus, Oxalá, Jeová, o nome não importa. É esse Criador, essa força divina que nós temos, se conecta a Ele, faça uma prece, depois toma o seu passe e também assiste a palestra. Eles também estão, neste momento, aos domingos eles ficam lá dentro. E às terças, pelo que eu estou vendo, eles estão aqui, né? Mas também presta atenção na palestra, tá? Porque a palestra também serve para nós. Porque os médiuns, eles não são super-heróis. Nós somos pessoas comuns, como qualquer outra pessoa. E ser espírita não nos dá benefícios nenhum, pelo contrário. Às vezes, né, o que faz a diferença para nós é que nós temos a consciência que nós passamos por aquilo que temos que passar. Ninguém passa por aquilo que não precisa passar. E se é lei de causa e efeito, se eu estou passando por uma prova, é uma consequência de um ato que eu cometi no passado. E aí a gente cabe fazer o quê? Resignar-se e ter a sabedoria para ultrapassar por esses momentos difíceis, tá? Porque se nós passamos por um momento difícil na vida, saibam, gente, que a gente vai conseguir vencer. Porque ninguém faz o planejamento reencarnatório para ser derrotado. Ninguém. Quando a gente vem para a Terra, a gente vem para vencer. A gente é que às vezes não percebe isso e bate as cabeças aí, ou da murra e ponta de faca. Tá bom? A preparação dos médiuns. Bom, como eu falei para vocês, é importante que os médiuns aí se preparem, inclusive um dia antes, já começa a preparação, né? A gente evita carne vermelha, evita discussões, evita brigas, não vai em lugares ou ambientes não salutares, como bares, por exemplo, não é adequado para nós no dia antes do trabalho, né? Manter-se em oração, procurar ter uma boa alimentação, principalmente no dia do trabalho, né? Enfim, esses são aí a preparação adequada para nós, trabalhadores, tá? E aí a preparação dos assistidos, que é o principal foco, né, que eu gostaria que ressaltar isso, porque às vezes a gente fala assim, a gente não dá conta, né, a nossa responsabilidade como assistido, acha que, não, é só ir lá, assistir uma palestra, tomar um passe e ir para casa. Não, mas se a gente se preparar, a gente consegue aproveitar melhor esse momento que vocês estão aqui dentro, tá bom? Então é um papel relevante, tá? E por que o GESB toca algumas músicas, eu não sei quantos minutos são 30 minutos de harmonização? Mais ou menos uns 30 minutos de harmonização, com músicas edificantes, né?
Aí a gente aqui não tem preconceito com nenhuma religião, toca música católica, música evangélica, toca de tudo, né? Desde que fale do divino, desde que fala de Jesus, desde que sejam músicas edificantes. E por que essa preparação, Sandro? Porque a música, a harmonização, vai fazer com que vocês procurem entrar nessa faixa vibratória mais elevada do ambiente, né? Música é vibração, né? Então, ela eleva o ambiente, e se a gente deixar por alguns momentos os nossos pensamentos, os nossos problemas em relação à nossa vida diária, do problema lá com a chefe que nós discutimos, com o marido que brigamos, com o problema do filho, se a gente deixar para os momentinhos, quanto tempo nós ficamos aqui dentro, né? Se a gente procurar, nesse momento, aproveitar essa harmonização e essa palestra, a gente vai conseguir aproveitar melhor esse trabalho da assistência espiritual, desses benfeitores que nos acolhem desde quando nós adentramos esta casa. Desde quando vocês pisaram naquela porta, vocês foram recebidos por uma boa noite, por um trabalhador aqui, encarnado, provavelmente, né? Não foram? Alguém na porta recebeu vocês, desejou boa noite, entregou um panfletinho, provavelmente, pelo menos no domingo é assim. De terça-feira eu não costumo vir por causa do trabalho, mas de domingo eu sei que é assim, creio que na terça deve ser assim também. Mas os benfeitores, que talvez vocês não enxerguem, né? Acho que tem alguém aqui que tem a mediunidade de enxergar os benfeitores? Tem? Não? Então, assim, eles estão aqui presentes e eles nos envolvem desde quando nós adentramos ali, tá bom? E, posteriormente, a palestra voltada para o Evangelho de Jesus Cristo. Sempre a palestra, ela tem esse intuito, né? De fazer abordar um tema ligado ao Evangelho do Cristo. E aí eu não posso deixar de dizer que dentro dessa assistência espiritual, a palestra pública, de fato, é a mais importante, né? Então, é claro que a gente pede sempre, assim, eu sempre oriento e recomendo que procure chegar um pouco mais cedo para pegar a harmonização, para já entrando nessa faixa, né, mudando o seu padrão vibratório, elevando o nosso padrão vibratório um pouco mais elevado, para aproveitar melhor a palestra. Mas se não puder, né, porque às vezes veio correndo do trabalho, etc. e tal, não perca a palestra, tá? Não perca a palestra, que a palestra é importantíssimo para a gente. Por quê? Porque durante a palestra, não só antes, né, quando nós adentramos, nós só somos envolvidos por esses benfeitores amigos, mas durante a palestra, né, que a gente está ali ouvindo, compenetrado com o que está sendo dito, né, e refletindo muitas vezes, né, porque muitas vezes não acontece isso conosco, vem um palestrante aqui, começa a falar e fala, nossa, parece que está falando para mim, né? Esse momento de reflexão, de busca de autoconhecimento e de reconhecimento que a gente precisa melhorar, porque às vezes aquilo que ele fala para a gente é um tapa de luva de pelica, né? Falar, nossa, eu realmente preciso melhorar nesse ponto, né? E é nesse momento que os benfeitores amigos estão ali nos intuindo, principalmente os nossos amigos espirituais, né? E aí fala assim, Tânia, sabe aquele problema? Resolva assim. Por que você não faz dessa forma? Porque às vezes a gente não consegue ir, não tem esse tipo de pensamento, fala assim, a gente chega aqui e fala assim, nossa, eu estou com um problema, uma dificuldade no meu trabalho, que ação que eu deveria tomar? E aí você fica pensando, matutando, e aí você passa pela harmonização, eleva o seu pensamento, e durante a palestra vem uma intuição assim, fala assim, por que você não faz isso? Por que você não, né? Não toma essa ação. É esse momento que a gente está mais aberto, para mais sugestivo a sugestões desses benfeitores amigos que tanto nos querem bem. Tá bom? E tanto torce para que a gente saia daqui vitorioso. A importância da palestra pública. Ela é importantíssima porque, como eu falei para vocês, ela às vezes nos remetem à autorreflexão, né? Ela nos faz, às vezes, pensar o quanto nós ainda somos imperfeitos e o quanto a gente precisa melhorar como espíritos, porque nós somos espíritos, né? Acho que todo mundo tem ciência disso, né, gente? Que nós somos espíritos. Tanto é que
falar, não sei se vocês têm medo. Alguém tem medo de espírito aqui? Eu confesso para vocês que quando eu comecei a estudar aqui, eu tinha medo de espírito. Eu falava, Deus me livre, vem um na minha frente. Deus me livre, Deus me proteja. Mas depois eu compreendi que eu também sou um espírito. Então por que eu vou ter medo do espírito? Ainda mais de um ente querido, né? Porque às vezes a gente fala assim, ai, não, já partiu, deixa ele lá. Meu avô, não, vô, vem não. Não quero ver você de novo não, vô, deixa você aí, onde você está. Mas para que ter medo? Né? Se nós também somos espíritos, não é verdade? Então, a palestra nos faz refletir o quanto ainda nós somos imperfeitos. E se a gente tem a consciência que tudo é lei de causa e efeito, eu não consigo mudar o que eu fiz no passado, isso é fato, né? Mas eu consigo melhorar e fazer um futuro melhor com atitudes mais positivas agora no presente, né? Eu acho que é importante a gente sempre ter isso em mente, porque às vezes a gente perde muito tempo na nossa vida nos culpando por algo que nós fizemos no passado. E isso vai mudar a culpa? Não, não vai. Então a gente tem que se auto-perdoar. Falar, olha, eu me perdoo porque eu era ignorante. Mas aquele homem velho não existe mais. A partir de agora eu quero ser um novo homem. Né? E a partir daquele dia que você decidiu se renovar, realmente investir no seu autoaperfeiçoamento e na sua reforma íntima, que é o que realmente que prevalece, o que mais vai valer para nós, quando encarnados, é o quanto nós melhoramos como pessoas. É isso que vai prevalecer. E a palestra pública nos dá essas condições, nos dá esses gatilhos, para que a gente possa sair daqui, às vezes, pensando sobre isso, pensando sobre as nossas posições, sobre as nossas atitudes diárias, tá bom? Porque a reforma íntima, gente, ela não é fácil, a gente sabe disso, mas ela requer que a gente saia da zona de conforto, né? Infelizmente, não existe uma lojinha de chá que pudesse vender um chá de reforma íntima, e você tomava o chá e já era uma pessoa no dia seguinte, uma pessoa nova. Ai, quem dera, não é? Não ia ser mais fácil assim? Mas não é. Né? E ninguém pode fazer por você. Né? Por mais que você ame o seu filho, você não consegue fazer a reforma íntima dele. Você pode incentivá-lo, você pode, né, amá-lo, abraçá-lo, envolvê-lo em carinho e incentivá-lo a ele a se melhorar. Né? Mas, infelizmente, é dessa forma, tá bom? É um mérito, né? A reforma íntima, a conquista da reforma íntima é um mérito de cada um, porque ele é feito com esforço, com trabalho diário. São momentos de aprendizado e reflexão, como eu disse, né? Como eu falei também, desde quando nós adentramos, estamos sendo tratados aí, e como eu tinha falado antes, também é incentivar a busca do autoconhecimento para que possamos encontrar forças para enfrentar os desafios da vida. Né? Porque desafio, como eu disse antes, sempre vai existir no mundo de provas e expiações. Não é verdade? Graças a Deus, o planeta está mudando para o mundo regenerado e tenho certeza que todos vocês vão continuar no mundo regenerado, não vão? Assim esperamos, né? Que assim seja, né? Ô, glória! Que assim seja. Vamos trabalhar para isso, vamos trabalhar para conquistar a oportunidade de continuar na Terra, nesse mundo regenerado. E aí as provas vão ter provas, mas não tão difíceis, não tão conturbadas, vamos dizer assim, né? Então, a palestra nos traz aí autoconhecimento, que é importante, né? Sócrates já dizia isso, né? De buscar o autoconhecimento. Quando a gente se autoconhece, a gente sabe o que eu preciso trabalhar. Por exemplo, o meu é o orgulho. Então eu vou trabalhar o orgulho. O meu é a irritabilidade. Eu vou trabalhar a irritabilidade. Então, assim, o autoconhecimento te dá essa oportunidade de você entender o que você precisa trabalhar e cada um para se melhorar. Tá bom? Passo espiritual, que aqui na casa ocorre, no capítulo 17 do livro Domínios da Mediunidade, tem um capítulo chamado Serviço de Passe, e diz que o passe é uma transfusão de energia alterando o campo celular.
e que o passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem sabe recebê-lo com respeito e confiança que o valoriza. Quem leu esse livro vai ver que foi o instrutor Aulus, é um instrutor espiritual que coordenava esse centro espírita, que também foi visitado na época, né? E olha que bacana que ele fala, é uma transfusão de energia alterando o campo celular. Aqui nessa imagem eu trouxe como é que funciona, né? Um passe espiritual, ele sempre tem um assistido, que são essas pessoas que estão assentadas, as pessoas que estão em frente são os médios, e os benfeitores são essas pessoas que estão meio que transparentes. O benfeitor transmite o fluido cósmico universal ao médio, o médio doa o fluido vital, né, ali alimentado também pelo fluido cósmico universal, e direciona ao assistido que ali está sentado. E aí, cabe a essa nova ilustração entender a importância dessa conexão que eu falei para vocês, de nós nos conectarmos com o alto, enquanto estamos aqui no centro espírita. Porque, olha só, nessa imagem onde está a pessoa, está azulzinho, está vendo? É uma pessoa que está pensando em Jesus, né? Estão vendo aí a imagem? É uma pessoa que está com o coração mais aberto, com um padrão vibratório mais elevado, e quando o médium doa energia para ele, está vendo essas bolinhas coloridas em volta do corpo dessa pessoa que está sentada? Ele está transformando, né, essa energia mais densa, mais pesada na aura desse assistido, por uma energia mais leve, mais suave, mais elevada. E quando a pessoa, né, no lado vermelho, está com um pensamento mais negativo, está descrente, ela acaba sendo chamada até de um assistido refratário. O que é isso, Sandro? É justamente isso, quando a gente doa a energia, quando o médium doa a energia no passe, ele bate no coronário, que é a cabeça do assistido, e volta para o espaço. Por quê? Porque é como ele está impedindo de receber isso, tá? Por pensamentos negativos, por descrença, falar, tudo isso daqui é bobagem. Então, tudo isso que eu falo da importância da gente se preparar, é para que a gente possa justamente receber, durante o passe, que eu falei no slide anterior, até mesmo a própria cura. Tá? E essa cura, não foque só na cura física, mas a cura espiritual, que o mais importante é a cura espiritual. Né? Você pode ocorrer a cura espiritual durante o passe. É importante destacar que uma assistência espiritual não quer dizer que você pode parar o tratamento aqui na Terra, a gente nunca recomenda isso. A gente sempre fala que assistência espiritual, o tratamento aqui na casa, a maca, por exemplo, que é um tratamento voltado para a saúde, ela é só um complemento, mas nunca deixe de fazer o tratamento material de vocês. Nunca deixe de procurar um médico da Terra para fazer o tratamento de vocês, tá bom? E o principal objetivo do Espiritismo é a transformação moral do indivíduo, e não simplesmente a cura do seu corpo físico, tá? Isso é importante deixar muito bem claro. Nossas escolhas influenciam diretamente as nossas vidas e, consequentemente, na nossa saúde. Por isso, devemos frequentar ambientes salutares, praticar exercícios físicos, buscar uma alimentação saudável e manter pensamento elevado por intermédio da nossa prece, tá bom? A reflexão. A primeira imagem, ela mostra aí dois caminhos, tá? Um caminho mais difícil, que tá vendo aí o caminho da esquerda, tem uma lava, né? E aí o outro lado é o pavimentado, um caminho mais tranquilo, mais suave. E eu acho que deixa como reflexão aqui, já que nós estamos dentro de uma casa espírita e adotamos a doutrina espírita como a nossa verdade, pelo menos nessa encarnação, né? Eu costumo dizer que hoje eu estou espírita, né? Eu estou. Então, por intermédio do Evangelho de Jesus, porque o Espiritismo é baseado no Evangelho de Jesus, ele mostra sempre o caminho a seguir, né? E é o caminho da evolução espiritual, porque, como eu falei para vocês, o principal objetivo é a evolução espiritual. E quando nós fomos criados espíritos simples e ignorantes, lá na nossa criação, quando Deus nos criou simples e ignorantes, Ele nos tornou perfectível. Ou seja, todos nós temos condições e seremos melhores um dia. Né?
E por que não começar desde já? Né? Então, acho que é importante aí a gente fazer uma reflexão. A mesma reflexão que eu trouxe dessa imagem também seria da porta estreita e da porta larga, tá? Acho que vocês já ouviram falar, né? Então, é o caminho do bem, é o caminho voltado, e o Evangelho de Jesus nos dá esse caminho, nos dá esse direcionamento. E a grande terapia aí para nos manter saudáveis, tanto fisicamente como espiritualmente. Tá bom? Eu acho que era isso. Eu sei que deu uma corridinha no final. Eu quero agradecer a todos aí pela atenção de vocês e desejo sinceramente assim que todos tenham compreendido e aproveitem, se não fazia antes, a partir de agora, faça melhor essa parte de tentar se conectar a esse alto, esse divino, quando se adentrarem aqui na Casa Espírita. Tá bom? Obrigado. Boa noite.